Não é segredo para vocês que o presidente Bolsonaro é conhecido por fazer acordos caracu. Ele é o famoso rei caracu. E a gente sabe disso. Ele está nessa situação, e o país está nessa situação, por conta dos inúmeros acordos ruins que foram feitos. E os exemplos são vários aqui. Eu não quero, tem o Acabou Porra, tem a cartinha redigida com a ajuda do Michel Temer, para o Alexandre de Moraes, tem recuada quando o STF falou que não podia indicar o Ramagem, tem enterrar a CPI do Lava Toga para não brigar com o Supremo, tem fazer piada chamando o Alexandre de vice, tem volta para os Estados Unidos com a promessa de que nada aconteceria com ele, porque tinha um acordo para nada acontecer com ele. Tem tudo. Tem tudo. Posso passar o dia aqui falando dos acordos do rei Caracu. Paulo Figueiredo reforçou em seu programa que o acordo pela anistia não deverá passar pela decisão de Jair Bolsonaro e que o único caminho é uma anistia ampla, geral e restrita. Ele disse ainda que Jair Bolsonaro não tem condições físicas e psicológicas para decidir absolutamente nada. Antes de conferir as revelações de Paulo Figueiredo, eu queria pedir o seu like, a sua inscrição no nosso canal e o compartilhamento do vídeo para que possamos alcançar mais pessoas e fortalecer a nossa comunidade em busca de liberdade. Deixe também sua opinião nos comentários, pois isso é de extrema importância. Pior ainda é o rei Caracu na situação de refém. Porque ninguém pode achar em sã consciência que um refém tem condições de negociar a sua própria liberdade. O refém está sendo pressionado e está sendo ameaçado. Então é claro que se ele negociar a própria liberdade, vai ser em termos péssimos para ele mesmo. Afinal, ele não tem vantagem alguma, ele não tem leverage, ele não tem poder de barganha para colocar na mesa e não tem condições também psicológicas para fazer isso. E aí eu escuto uma situação meio sui generis, porque há políticos do PL que falam assim: ah, vamos ouvir o presidente Bolsonaro e nós faremos o que o presidente determinar. O presidente vai nos orientar. O que é, por esses motivos, uma sandice. É o famoso, vocês devem conhecer essa expressão, o abraço de afogado. A gente que é do Rio de Janeiro, que a gente tem essa relação com o mar, né? O mar é muito revolto, muito bravo no Rio de Janeiro. E a gente aprende que se alguém estiver se afogando, você não pode ir lá e ir direto na pessoa, porque senão a pessoa vai segurar em você e ela vai te puxar para o fundo. E aí você e a pessoa vão acabar afogados. Então, quando alguém está se afogando, você entra por trás da pessoa, a contragosto, por trás, pega a pessoa como se fosse numa gravata, e aí você sai nadando com a pessoa presa até você chegar na praia. Porque se a pessoa se afogou, primeiro é que ela não está preparada para nadar. Segundo é que ela se meteu onde não devia ter se metido. E terceiro, ela está em desespero. Então você tem que tirar essa pessoa afogada da água. Por isso que é uma sandice pegar alguém que sempre foi ruim em fazer acordo, que está numa situação que está justamente porque foi ruim em fazer acordo e porque não sabe traçar as próprias estratégias. Ora, não devia estar nem no Brasil. Já está colocando o Brasil nessa situação porque foi burro. E você pegar essa pessoa e dizer, não, esta pessoa vai me orientar. Porra, é absolutamente impossível que isso dê certo. Aí vem, não, o presidente Bolsonaro está muito mal, ele está muito abatido. Se ele for para a prisão, ele vai morrer. Mas que história é essa? Que maluquice é essa? Está muito abatido? Tem que estar muito abatido, claro. Eu lamento muito a situação dele, até porque gosto muito dele pessoalmente. A situação de saúde dele é uma situação, já falei aqui no programa. Me dá indignação a situação na qual colocaram o presidente Bolsonaro. Ora, mas ele ainda é um homem, não é? E é um soldado. E esse soldado está onde? Está preso no Vietnã, sob tortura? Não, ele está numa casa, em Brasília, há pouco mais de um mês. Uma bela de uma casa em Brasília. E aí, desculpa, com a idade dele, o Lula enfrentou uma bronca de 2 anos preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba para chegar onde chegou. Arrumou até namorada.
prisão é normal, eu já fui preso, meu bisavô foi preso, General Euclides, quantos anos ficou preso? Quantos outros homens bons e ruins foram presos? Aliás, faz parte da biografia de grandes homens a passagem pela prisão. A vida da liderança, para o bem ou para o mal, ela é dura. Pessoas, líderes, grandes líderes, têm que ter resolução. Então, vocês que me desculpem, mas não é a maior desgraça do mundo o sujeito ficar preso numa prisão domiciliar, não é a maior desgraça do mundo para estar tão deprimido assim, não é a maior desgraça do mundo ir para uma cela especial, sozinho, dentro de um presídio. É ruim, mas não é a maior desgraça do mundo. É o ônus da liderança. Agora, o que você não pode fazer é colocar o país inteiro à mercê de uma pessoa que foi tomada como refém, mesmo que essa pessoa seja o presidente Bolsonaro. Mas o que me leva ao segundo ponto dessa loucura, que é o fato de que estes acordos sequer salvam o presidente Bolsonaro. O afogado, ele termina se afogando também. É, mais uma vez, uma posição autodestrutiva, mas o afogado numa posição destrutiva da nação. E por que destrutiva? Porque o que os ministros do Supremo querem? O que eles querem? A reportagem diz. A única pedra no sapato deles se chama Eduardo Bolsonaro. E Paulo Figueiredo, paralelamente. Então, o que eles querem? O que eles querem está escrito na reportagem. E está escrito, é óbvio, é a primeira vez que eles estão buscando alguma solução. Vocês que estão buscando uma solução por quê? Porque eles começaram a sentir pena do presidente Bolsonaro? Porque os advogados do Bolsonaro não falaram mal do STF? Porque todos os senhores deixa disso foram lá? Porque o Tarcísio conversou com o Alexandre? Vocês acham que é por isso que eles estão agora chamando para algum acordo? Ora, não, diz a reportagem. Eles estão chamando para algum acordo porque estão revoltados e intimidados, a verdade é essa, com as sanções que estão destruindo as suas vidas. Diz a reportagem, não é o Paulo Figueiredo, é a apuração do Poder 360. E o que querem os ministros? Querem que parem as sanções, que parem as ações nos Estados Unidos, que parem a pressão pela anistia, e que eles possam fazer livremente e que nós percamos tudo o que a gente conseguiu até agora com duras penas. E o que eles dão em troca? Bom, em troca eles dão um Bolsonaro preso, inelegível, uma posição absolutamente derrotada, cujos membros não podem, aliás, podem e serão alvos de novos inquéritos e processos para que sejam perseguidos e neutralizados. E um presidente, reparem, não é um presidente que automaticamente terá direito à dosimetria. Terá que implorar ao STF pela possibilidade de ter uma dosimetria. O que vocês acham, seus gênios? Que os ministros do Supremo vão ter misericórdia da gente? Vocês acham que os ministros do Supremo vão ter misericórdia do Bolsonaro? Por favor, alguém me responda aqui no chat. Eu acho que os ministros do Supremo Tribunal Federal terão misericórdia do Bolsonaro. Ora, eu vou dar uma informação aqui, breaking news. O presidente Bolsonaro é odiado por essas pessoas. Eu digo a vocês que ele será esquecido em uma masmorra. A única coisa que impede que ele esteja nessa situação agora é o fato de que nós ainda temos moeda de barganha, como diz a reportagem. É o fato do Gilmar Mendes estar preocupado. E tem que estar mesmo. É o fato dele estar preocupado de acontecer com ele, com a Guilmar, com o IDP e o Bermudes Advogados, o que aconteceu com a Viviane e o Instituto Lex Luthor. Aliás, nem aconteceu ainda, porque eu digo a vocês que começou a acontecer. Mas vai haver muito mais choro e ranger de dente. E eu estou trabalhando aqui incessantemente nisso. Mas é só isso que impede que o presidente Bolsonaro seja jogado agora na cadeia. Então,
Se não fosse essa loucura o suficiente de deixarem o refém afogado e desesperado, decidir o próprio destino e afundar o país inteiro, os caras ainda querem deixar ele fazer isso para todo mundo se afogar. O que me traz é o terceiro ponto. O terceiro ponto que traz, que mostra a loucura desse acordo de Caracu. E o terceiro ponto é a ideia de que fazer um acordo com o presidente Bolsonaro teria qualquer efeito nas nossas ações. Ah, o presidente Bolsonaro já disse, tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu juro pra vocês que tem alguma coisa tocando aqui. Só faltou combinar com os russos. Ora, eu vou dizer para vocês, acordos feitos com o presidente Bolsonaro podem ter até algum efeito para as lideranças do PL. Mas eu me pergunto a vocês, que efeito as lideranças do PL têm na pressão exercida aqui pelos Estados Unidos? Spoiler, nenhum. Basta fazer uma análise. O que está gerando desconforto no Supremo Tribunal Federal, a ponto do sistema querer buscar o tipo de acordo? É a ação dos Estados Unidos. Quem capitaneia as ações dos Estados Unidos? É o PL? Não. Eduardo já disse, inclusive, que vai sair do PL. É Jair Bolsonaro? Não. Quem é? É o Valdemar? Eu vou expor um ridículo aqui para vocês. Eu não vou resistir. Foda-se o Valdemar. Durante um dado momento, quando começaram as ações nos Estados Unidos, eu recebi uma ligação toda engraçadinha de um deputado importante do PL com o Valdemar do lado dele. Aí eu tive o desconforto de atender essa ligação. Aí vem o deputado falando: olha, agora é o momento de levar aqui o Valdemar como presidente do partido na Casa Branca para a gente fazer um acordo com eles. Eduardo, o Eduardo não estava comigo nesse dia, eu contei depois para ele. Eu olhei e falei assim: hã? Valdemar para sentar nos Estados Unidos? Vocês estão de porre? Vocês estão malucos? Essas pessoas não têm nenhum impacto, não têm contato algum aqui, não tem o que elas disserem, inclusive já sabem quem elas são. Se você perguntar aqui nos Estados Unidos para o governo americano se eles sabem quem é o palhaço do Valdemar, hoje em dia eles sabem. Quem capitaneia as ações nos Estados Unidos é Eduardo Bolsonaro. E a quem responde Eduardo Bolsonaro? A quem responde Paulo Figueiredo? A presidente Bolsonaro? As lideranças do PL? Não. A ninguém além de Deus. Nós não respondemos a ninguém, primeiro, porque não temos nada a perder. O que a gente quer politicamente? Nada. Eduardo está disposto a abrir mão do mandato, a não ser mais candidato, está disposto a perder, a nunca mais retornar ao país. Eu estou disposto a nunca mais retornar ao Brasil. Se o Brasil não for livre, eu não vou retornar mais ao Brasil. Eduardo disse ontem no Metrópolis, ou a anistia ou a prisão. Se lembra aquilo que o presidente Bolsonaro dizia? Ah, só vou sair daqui preso, ou morto, ou vitorioso? O Eduardo realmente incorpora isso. Ah, mas e a presidência de 2026? A gente não acredita que haja país em 2026 se não houver liberdade. Então não haverá acordo. Eu digo a vocês, Valdemar, você que está de papinho no telefone ontem com o Gilmar Mendes, deixa eu te dizer, Valdemar, faz o seguinte, combina com o Gilmar o que você quiser. Combina o que você quiser. Eu só te digo o seguinte, não vai ter condições de cumprir. Ah, mas o Bolsonaro pode desautorizar o filho. E a gente vai desautorizar o pai que está em condições de refém. Só fará mal ao pai, não fará mal ao filho. O filho vai continuar fazendo o que tem que ser feito. Da nossa parte, não será cumprido nenhum acordo Caracol.
O acordo é o seguinte: vocês não serão todos criminalmente processados quando o regime acabar. Desde que vocês concedam a anistia. A anistia é uma concessão, porque a rigor quase ninguém deveria estar sendo anistiado, porque quase ninguém cometeu crime algum. Então, a anistia é uma enorme concessão. Esse é o acordo. Vocês nos dão anistia e nem todos terão que deixar a sua posição. Nem todos serão criminalmente processados. Eu faria esse acordo. Você faria esse acordo? É um bom acordo. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. Compartilhe também com os amigos, porque aqui você fica sempre por dentro dos bastidores da política brasileira.